O Enigma Conasroit, segunda parte. Por isso, quero mostrar o caminho da verdade que conduz à solução e, consequentemente, à libertação, pressuposto que o caminho também seja seguido e não recusado em silêncio, por temor de surpresas ou que até se faça oposição ao mesmo. Seguir esse caminho, porém, teria de resultar na prova da verdade. Já que seguir esse caminho não pode trazer prejuízo algum a nenhuma das partes, não se pode chamar a solicitação nesse sentido de injusta, principalmente porque assim poderão ser aplainadas ao mesmo tempo muitas discórdias. A ciência já sabe, pelos próprios acontecimentos, que seguiu caminhos errados, ao tentar obter uma cura corporal ou um alívio. Pomadas lenitivas, ao contrário do alívio esperado, causavam inflamações dolorosas, que, de acordo com as informações, cessavam quando se retiravam as ataduras. Isto é, as feridas ficavam novamente limpas, tão logo se suspendiam os experimentos medicinais. E isso é desejado assim como já foi dito antes. Desejo declarar expressamente que as explicações necessárias para o esclarecimento não devem ser consideradas como hostilizações. Respeito qualquer esforço sincero, o que, aliás, sempre foi mantido nesse caso, pela ciência e também pela Igreja, com a melhor boa vontade para ajudar. Até hoje não se pode levantar censura alguma, a menos que não se queira seguir um novo caminho mostrado e que se tema uma comprovação. A humanidade toda, nesse caso, vai outra vez pelo caminho errado, ao considerar tudo pelo lado falso. Naturalmente, o ouvinte e o leitor devem refletir. Devem esforçar-se para ler realmente nos acontecimentos, para observar tranquilamente. Vede, pois, o comportamento de todos os seres humanos nesse caso. Procura-se por todos os meios possíveis, e mesmo impossíveis, deixando, porém, ostensivamente, de considerar algo que fica completamente fora de cogitação, como se fosse uma lenda, que não se leva seriamente de modo algum para o âmbito do verdadeiro acontecer. Esse algo são as leis férreas de Deus, é a sua vontade criadora, que, apesar de sua imutabilidade, não se leva mais em consideração e não se toma como base nas ponderações. Esse fato fala tão assustadoramente claro sobre a condição íntima dos seres humanos, inclusive das igrejas, que deveria bastar por si para esclarecer as minhas explicações sobre o pecado original, muitas vezes mencionado, e suas consequências. De forma mais incisiva, nem poderia chegar ao reconhecimento de pessoas que pensam de maneira mais profunda. Assim como acontece nesse caso, ocorre também em qualquer outro, em qualquer pensamento, em qualquer investigação e em qualquer atuação. O olhar fixa-se cismando exclusivamente no que é terreno, nas planícies mais inferiores. Não pode mais erguer-se livremente para as alturas, pois não quer. Aquilo que seria um começo natural para qualquer ser humano, não restrito, de considerar em tudo, em primeiro lugar, a grande vontade do Criador e chegar às suas conclusões
somente de acordo com essa vontade, onde unicamente pode estar a solução correta, é rejeitado pelo ser humano de hoje e até pelos representantes da Igreja como pertencendo ao reino da fantasia. A prova está que eles nem cogitam em arquitetar as suas conclusões sobre essa base. Pelo contrário, submetem-se abertamente à ciência, portanto, ao raciocínio terreno preso à terra, e assim tornam-se ainda vassalos daquele anticristo contra o qual devem advertir, e o qual, porém, nunca conheceram. A pureza da verdade divina em primeira linha. Quem se esconde não é mais digno dela. Está em jogo agora muito mais do que apenas algumas almas humanas. Com que clareza a discussão do acontecimento de Jonas Reut patenteia o profundo declínio do íntimo dos seres humanos. Com que nitidez esse declínio mostra o verdadeiro afastamento de Deus e de sua vontade, porque ela não é considerada. Também por parte daqueles que se julgam fiéis. Os seres humanos errantes não percebem o horror do precipício que já há muito tempo se abriu em seu íntimo. Cambaleiam tranquilos à beira desse abismo, sustentados provisoriamente por seus conceitos errados. Felizes daqueles que aprendem algo com esse acontecimento e não o classificam, zombando com ares de superioridade, como um caso de histeria, para tranquilidade própria ou para encobrir com isso a sua ignorância. Muitas pessoas até fazem isso com verdadeira convicção, porque já são incapazes de sentir intuitivamente a sua ignorância e julgam-se realmente sabedoras, tal qual um demente que ainda sorri daqueles que não seguem sua alucinação. Therese Neumann, em seu sofrimento, muitas vezes é chamada de santa, de agraciada, junto da qual se reza e por cuja intercessão muitas pessoas intimamente anseiam. E ninguém pressente que aquela assim agraciada é a que mais precisa de uma intercessão. Ninguém imagina que aquela infeliz, justamente devido aos seus semelhantes, fica impedida de uma possível libertação. A culpa recai incondicionalmente sobre aquelas pessoas que dão uma direção errônea à sua piedosa devoção, pois em virtude disso a estigmatizada sente-se interiormente elevada, como se fosse uma distinguida de Deus. Devido às concepções das pessoas que a cercam, ela fica impedida de meditar de modo mais sério e profundo e de deixar seus pensamentos e sentimentos intuitivos tomarem outra direção, com o que ela reconheceria que não é uma distinguida, e sim, pelo contrário, uma marcada. A humildade necessária, que poderia levá-la à libertação, é impelida à força dentro dela para a direção errada. Therese Neumann torna-se assim uma vítima do conceito errado dos seus semelhantes bem-intencionados, se não lhe sobressair ainda em tempo o reconhecimento disso. Perde a oportunidade de libertar-se do pesado karma, apesar de seus repetidos efeitos retroativos ocasionais, porque ela não pode chegar ao reconhecimento se continuar assim como aconteceu até agora.
Deslumbrados, esses cegos e surdos espirituais encontram-se diante da casa, que consideram apenas como um lugar abençoado, quando na realidade lhes é permitido vivenciar tão nitidamente uma das mais abaladoras advertências da atuação da severa e imutável vontade de Deus. Continua na terceira parte.